despertar da vida. Bem-vindos a uma jornada fascinante de autodescoberta. Hoje, vamos desvendar os traços de caráter, os pilares que moldam nossa individualidade, teoria com raízes nos estudos de Wilhelm Reich. Compreender esses traços é fundamental para o autoconhecimento, revelando nossas potencialidades e limitações, essencial para uma vida mais equilibrada e relações mais empáticas. Este conhecimento também expande nossa compreensão do próximo, construindo pontes para relacionamentos pessoais e sociais mais harmoniosos. Prepare-se. Iniciaremos nossa exploração pelo primeiro traço, o esquizoide. Embarque conosco nesta jornada excelente e curiosa, um passo significativo para o seu desenvolvimento pessoal e social. Vamos juntos desvendar os segredos da nossa personalidade. Imagine o próprio princípio da sua história, a vida pulsando em seu primeiro lar, o ventre materno, cada alegria, cada tensão, cada susto, tudo era absorvido, sentido como se fosse seu. Essa simbiose primordial, desde a concepção até aproximadamente o primeiro ano de vida, é o berço de algo fundamental, a formação dos seus traços de caráter, começando por um dos mais sutis e profundos, o traço esquizoide. Naqueles primeiros meses, você e sua mãe eram um só universo emocional. Se ela experimentava estresse, medo ou mesmo a dor da privação, seu pequeno ser sentia um impacto direto, sem conseguir distinguir se aquela angústia era sua ou dela. Relatos nos mostram como até mesmo a fome materna podia deixar marcas. Emoções intensas vividas por ela, como um susto repentino ou uma humilhação sentida na alma, eram para você como se a ameaça fosse iminente, direcionada ao seu próprio ser. Desenvolvimento da criança. Diante dessa sensação avassaladora de ameaça em seu ambiente intrauterino, seu corpo, inteligentemente, aprendeu a se proteger. Uma economia sutil de energia se instalava. O fluxo sanguíneo se concentrava no essencial. Essa resposta primária, gravada em sua história corporal, pode se manifestar futuramente em características físicas, como uma tendência a ser mais longilíneo ou a ter extremidades mais frias. Lembre-se, seu corpo carrega a memória das suas primeiras experiências. Essa vivência inicial, onde o espaço para simplesmente ser pleno pode ter sido sutilmente comprometido, onde as emoções da sua mãe eram, de certa forma, interpretadas como você que estava vivendo o momento dela, pode ter plantado a semente de uma desconexão emocional como escudo protetor. Assim nasce o traço esquizoide, uma busca inata por espaço individual e, por vezes, uma dificuldade em lidar com a intensidade emocional do mundo exterior. Mas acredite, ao longo desta jornada pelos traços de caráter, você começará a desvendar como essas experiências primordiais moldaram de forma única a sua maneira de ser e de se relacionar. Este é apenas o despertar de uma grande descoberta sobre você. Cada um dos 5 traços de caráter reside em sua história. Cada um floresceu em um momento crucial do seu desenvolvimento, presenteando-o com dons e desafios singulares. Permita-se essa exploração. Acompanhe-nos e comece a desvendar os incríveis mistérios da formação da sua própria e fascinante personalidade. Segundo Reich, o traço esquizoide se desenvolve nas fases mais primordiais da nossa existência, ainda no ventre materno e nos primeiros meses de vida. A experiência central aqui é a da própria existência, do direito de ser e de ter o próprio espaço, antes mesmo da formação de um eu diferenciado. Ao contrário do que pode parecer, o traço esquizoide carrega consigo qualidades notáveis: profundidade e criatividade. Essas pessoas frequentemente possuem um mundo interior vasto e rico. Sua capacidade de introspecção e de abstração pode levá-las a ideias originais e a uma profunda criatividade em diversas áreas. Independência e autonomia. Há uma forte necessidade de espaço pessoal e de liberdade. São indivíduos que valorizam sua autonomia e tendem a ser autossuficientes,
buscando resolver as coisas por si mesmos. Sensibilidade e percepção. Apesar de sua aparente distância, muitas vezes são pessoas altamente sensíveis e perceptivas, captando nuances sutis do ambiente e das pessoas ao seu redor. Objetividade e clareza de pensamento. Em situações desafiadoras, podem demonstrar uma calma e uma objetividade notáveis, conseguindo analisar as questões de forma racional e encontrar soluções inovadoras. No entanto, as experiências primárias de ameaça à própria existência ou à integridade do seu espaço nascente podem deixar marcas profundas. A interpretação de situações como um medo fundamental da morte, que pode ter raízes em experiências pré-natais ou nos primeiros momentos de vida, onde a sobrevivência era totalmente dependente do ambiente, pode gerar uma necessidade de se proteger dessa ameaça. Essa necessidade de proteção, muitas vezes inconsciente, pode levar a comportamentos que visam manter uma distância segura do mundo e das relações. Em vez de chamar a atenção, como no traço oral, a estratégia aqui tende a ser o retraimento e a busca por isolamento. Essa busca por espaço pode ser interpretada pelos outros como frieza, apatia ou desinteresse, quando na verdade é uma forma de se preservar de uma dor existencial profunda. A dificuldade em se conectar emocionalmente e a tendência a se isolar não são escolhas conscientes de serem chatos ou de se afastar das pessoas. São mecanismos de defesa desenvolvidos em um período onde a vulnerabilidade era absoluta. A pessoa com forte traço esquizoide pode sentir uma intensa necessidade de espaço para simplesmente existir, para processar o mundo em seus próprios termos, sem a sensação de ser invadida ou de ter sua individualidade ameaçada. É importante compreender que essa busca por distância não é uma rejeição pessoal, mas sim uma estratégia inconsciente para lidar com um medo primordial ligado à própria sobrevivência e ao direito de existir. Ao trazer essa dinâmica à luz da consciência, a pessoa pode começar a encontrar formas mais seguras e equilibradas de se relacionar, respeitando sua necessidade de espaço, mas também se permitindo conexões genuínas e nutritivas, desmistificando a antiga sensação de ameaça e redescobrindo o prazer de estar presente no mundo. As pessoas que têm esse traço. As pessoas em que o traço de caráter esquizoide é predominante tendem a reconhecer padrões de comportamento e preferências específicas em diversas áreas da vida. Estas tendências, que exploraremos a seguir através de pequenos vislumbres da experiência de indivíduos com este traço, refletem a sua busca por espaço individual, a sensibilidade à intensidade emocional e a forma particular como interagem com o mundo. É importante lembrar que cada pessoa é única, e estas são apenas tendências comuns, não regras fixas que definem a todos. Vida pessoal. O tempo se alonga em seu refúgio particular, um universo de livros e pensamentos, onde a sinfonia do silêncio acalma a mente. A agitação do mundo lá fora, com suas demandas sociais e conversas efêmeras, soa como um eco distante, e preferem a solidez da própria introspecção como companhia constante. Em meio à multidão, percebem-se como observadores invisíveis, absorvendo os detalhes sem se envolver diretamente. A energia dos encontros sociais pode ser um fardo sutil, drenando a vitalidade que a solitude generosamente restaura. O conforto genuíno reside na ausência de expectativas interpessoais, na liberdade de ser sem a necessidade de representar um papel. Vida afetiva. Em seu interior, um anseio por conexão ecoa silenciosamente, contrastando com a cautela que ergue barreiras invisíveis à intimidade. A proximidade, paradoxalmente desejada e temida, pode acionar um alerta interno, a sombra da vulnerabilidade pairando sobre o desejo de união. O afeto, para essas pessoas, se manifesta em gestos discretos, em um universo particular de significados, nem sempre facilmente decifrado pelo outro. Diante da partida, seu refúgio é um oceano de silêncio, onde as palavras lutam para expressar a profundidade da dor e a necessidade visceral de espaço para processá-la. Buscar consolo externo
pode parecer uma invasão, preferindo a segurança da própria mente como um santuário contra a ferida da rejeição. Vida profissional. No reino dos códigos e algoritmos, a mente encontra um lar, um universo lógico e previsível, onde a interação humana é minimizada. A complexidade dos sistemas é um desafio estimulante, oferecendo a autonomia e o controle que o mundo social raramente proporciona. A colaboração é funcional, focada na tarefa, mantendo a distância necessária para preservar sua própria energia. O feedback, mesmo construtivo, pode ressoar como uma intrusão, uma avaliação de sua própria essência, e não apenas do seu trabalho. A necessidade de se expor em reuniões, de defender ideias em meio ao burburinho, é uma fonte de exaustão silenciosa, preferindo a segurança do trabalho individual e a clareza dos resultados tangíveis. A seguir, exploraremos algumas tendências e características associadas ao traço de caráter esquizoide, uma das 5 configurações básicas da personalidade descritas na abordagem de Reich. Veremos como esse traço pode influenciar gostos, comportamentos e preferências em diversos aspectos da vida. É importante lembrar que estas são apenas tendências e que a experiência de cada indivíduo é única e complexa. Vestimenta e cores. Como se veste? Geralmente, a pessoa com traço esquizoide aprecia roupas discretas e confortáveis, que não chamem a atenção. Tecidos neutros e sem texturas marcantes podem ser preferidos. As roupas tendem a ser mais soltas, sem muita preocupação com o caimento ou a estética. Podem gostar de peças que ofereçam uma sensação de proteção ou isolamento, como moletons com capuz ou casacos longos. O visual pode tender para o minimalista e funcional, priorizando o não ser notado. Cores que usa. As cores tendem a ser neutras e discretas, como preto, cinza, azul marinho, branco e tons terrosos apagados. Cores vibrantes são geralmente evitadas, pois podem gerar desconforto ou a sensação de exposição. A preferência é por cores que se mesclam com o ambiente que não se destaquem. Alimentação. Tipos de alimentos. A alimentação pode ser vista mais como uma necessidade funcional do que uma fonte de grande prazer social ou emocional. Há uma tendência a preferir refeições simples e práticas, que possam ser consumidas rapidamente ou sozinhas. Alimentos processados ou que exigem muita interação social para serem consumidos, como um jantar formal, podem ser menos atraentes. A nutrição pode ser mais focada na subsistência do que no prazer sensorial ou na conexão social através da comida. Leitura e música. Tipo de leitura. As leituras frequentemente exploram mundos internos, ideias complexas e sistemas abstratos. Podem gostar de ficção científica, fantasia, filosofia, matemática, física e outros temas que permitam a exploração intelectual e a imersão em universos não sociais. Livros que exigem concentração e introspecção são mais apreciados. Tipo de música. A música pode ser uma forma de se conectar com seu mundo interior ou de criar uma barreira sonora contra o ambiente externo. Podem gostar de música clássica, eletrônica instrumental, trilhas sonoras de filmes ou outros estilos que permitam a introspecção e a viagem mental. Música com letras excessivamente emocionais ou que evoquem interação social intensa podem ser menos preferidas. Animais de estimação. Animais em casa. Animais que são independentes e não demandam muita interação constante podem ser mais adequados. Gatos, com sua natureza reservada, ou animais que podem ser observados à distância, como peixes ou répteis, podem ser companhias mais confortáveis. A relação tende a ser mais de observação e respeito pelo espaço do animal do que de interação física constante. Viagens e passeios. Lugares para viajar e passear. Os lugares preferidos tendem a ser aqueles que oferecem espaço, tranquilidade e a possibilidade de exploração individual. Podem gostar de trilhas na natureza, parques, desertos, museus com pouca gente, observatórios, ou outros locais onde possam estar sozinhos com seus pensamentos ou focados em algo que lhes interesse. Viagens em grupo ou para locais muito movimentados
podem ser desgastantes. O ambiente doméstico. Cores das paredes. As cores tendem a ser neutras e discretas, como branco, cinza claro, bege ou tons pastel suaves. A ideia é criar um ambiente calmo e sem muitas distrações visuais. A preferência é por cores que não sejam estimulantes ou invasivas. Tipos de utensílios. Prioriza-se a funcionalidade e a praticidade. Utensílios simples e eficientes, que atendam às necessidades básicas, são valorizados. A estética e o apelo social dos objetos podem ser menos importantes. Pode haver uma preferência por ter seus próprios objetos pessoais, evitando o compartilhamento excessivo. Ornamentos. A casa geralmente reflete um ambiente minimalista e funcional, com poucos objetos pessoais expostos. Os ornamentos podem ser escolhidos por seu significado pessoal e intelectual, como livros, objetos científicos ou artísticos que estimulem o pensamento. A necessidade de exibir conexões sociais ou memórias afetivas através de objetos é menor. A ideia é que a casa seja um espaço de paz e concentração individual. Veículos. Tipos de carro. A funcionalidade e a discrição tendem a ser mais importantes do que o status ou o apelo social do veículo. Carros práticos, econômicos e que ofereçam privacidade podem ser preferidos. Cores neutras e modelos discretos são comuns. O carro é visto como um meio de transporte individual, um espaço privado. Considerações finais. É crucial lembrar que todos nós possuímos os 5 traços de caráter em diferentes proporções, e que não somos definidos unicamente por um deles. Embora uma pessoa possa ter uma forte marca do traço esquizoide, isso não significa que suas preferências e comportamentos se encaixem rigidamente em um único padrão. Podemos ter gostos e preferências que transcendem essas categorias. O importante é reconhecer que essas tendências existem e compreendê-las, respeitando a complexidade e a individualidade de cada pessoa.